Olá, o Alesp Cidadania está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre adenomiose, que é quando o tecido endometrial invade a musculatura uterina, que é a camada mais externa do útero. Para falar sobre esse assunto, conversamos com o Dr. Lucas Simões, médico cirurgião especialista em endometriose. Dr. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Fernando. É um prazer falar com você e com todos os espectadores do Alesp Cidadania. Dr. Lucas, vamos começar como adenomiose, que é um nome que não é tão comum, as pessoas não conhecem tanto. Explica um pouquinho mais sobre o que é esse problema. Claro, a adenomiose e a endometriose, eu falo que são doenças primas, elas são doenças, claro, do útero feminino, e quando a gente identifica que as células que ao invés de estarem dentro do útero, elas estão dentro da camada muscular do útero ou fora do útero. Então, a presença dessas células em um local diferente onde elas não deveriam estar é o que nós chamamos de adenomiose e endometriose. Dr. Lucas, qual é o perfil das mulheres que têm esse problema? Existe um perfil? Existe um estudo falando sobre isso? Sim, todas as duas doenças, elas estão presentes na população feminina em idade fértil. Então colocamos uma média de mulheres de 15 a 45 anos, claro, se estendendo um pouquinho a menos e um pouquinho a mais. Mas então temos uma população feminina em idade fértil e que no Brasil estima-se aproximadamente 10% dessa população vai ter alguma dessas duas doenças. Isso corresponde a 8 milhões de brasileiros. Então temos um público muito grande com ambas as doenças. Agora, doutor, muito se fala de endometriose, né? Que é um problema parecido. Quais são as principais diferenças entre um problema e outro? O primeiro ponto é a localização dessas duas doenças. A adenomiose é quando nós temos as células dentro do útero, que chamamos de endométrio. Quando essas células se localizam dentro da camada muscular do útero, é a adenomiose. Agora, quando essas mesmas células estão presentes fora do útero, podendo acometer outros órgãos como intestino, bexiga, ovário, trompas, aí nós chamamos de endometriose. Todas essas duas doenças, elas têm a mesma origem, mas a presença delas em locais diferentes vão ter nomes diferentes também. Como é a relação, doutor, entre a gravidez e esses dois problemas? A mulher, quando ela engravida, o que se ouve muito, né, quando você lê, é que quando a pessoa engravida, essa doença ela reduz, né? Ela diminui e depois que ela tem o filho, ela retorna. É isso mesmo? Sim, quando falamos sobre infertilidade, nós temos na endometriose a maior causa de infertilidade. Então, toda mulher que está tentando engravidar há pelo menos um ano e não consegue de forma natural, é obrigatório a gente investigar inicialmente a endometriose. É a maior causa de infertilidade. Ela diminui, a gente tem graus diferentes de infertilidade dentro dessa população. A adenomiose, a gente percebe uma relação também de infertilidade, mas os estudos científicos atuais ainda não conseguem comprovar que a adenomiose é também uma causa de infertilidade. Durante a gravidez, as duas doenças elas tendem a diminuir os sintomas. Então vamos pensar que a mulher conseguiu engravidar de forma natural, vida que segue. Durante a gravidez, os seus sintomas vão diminuir, mas após a gestação, todos aqueles sintomas vão voltar tudo novamente. Os dois casos são cirúrgicos, doutor? Não. A verdade é que a maior parte do tratamento da endometriose vai ser tanto da endometriose quanto a adenomiose. Vão ser de forma conservadora. E eu falo conservador porque a gente vai tratar com dieta, atividade física e medicamentos hormonais, sejam eles anticoncepcionais orais, dispositivos intrauterinos, implantes de progesterona, em si. Existem várias formas de tratamento hormonal. Então, uma vez que a gente faça um tratamento conservador para essas doenças, a paciente ficando muito bem, sem nenhum sintoma, vida que segue, mantém-se o tratamento dessa forma. Agora, se ela está enfrentando uma infertilidade, está tendo sintomas mesmo com o tratamento conservador, aí nós vamos pensar em cirurgia para esse caso. Agora, doutor, você falou que é um público bem amplo, né? Dos 15 aos 45 anos. É muita gente, mais de 8 milhões de mulheres com esse problema. Qual é o perfil dessa mulher que desenvolve esse problema? Tem a ver com alimentação? Tem a ver com estilo de vida? Claro que tudo está ligado a estilo de vida, alimentação, fazer ou não exercícios, mas está diretamente ligado, é?
O surgimento da endometriose a gente ainda não sabe. Essa é uma triste notícia. A gente sabe como que a doença funciona, qual é o tratamento para endometriose, mas o surgimento dela ainda não existe uma certeza na ciência sobre isso. Temos diversas teorias, mas nenhuma teoria ainda conseguiu comprovar exatamente esse surgimento da endometriose. A gente percebe, por exemplo, que pacientes que têm história de endometriose na família, ou seja, sua mãe, tias, primas, alguém que tem endometriose na família, a chance dessa mulher também ter endometriose é maior. Mulheres também que tiveram a primeira menstruação muito jovens, eu falo aí 10, 11, 12 anos talvez, elas têm uma tendência também maior a ter a endometriose. O estilo de vida e alimentação, né, tanto atividade física quanto alimentação, estão relacionados a tratamento, mas o surgimento da endometriose, a gente não conseguiu comprovar isso ainda. Existe uma relação com os anticoncepcionais, porque são muitos tipos de anticoncepcionais, fórmulas diferentes e alguns até feitos especificamente para aquela pessoa. Existe uma relação? Os anticoncepcionais são uma forma de tratamento da endometriose. A gente ouve-se muito, né? Existem muitos mitos que cercam os anticoncepcionais. Por exemplo, que eles vão causar câncer ou que vão causar a doença X, Y. Realmente existem algumas situações excepcionais no uso dos anticoncepcionais orais, como um maior risco de trombose, por exemplo. Mas relacionados a câncer ou endometriose, não. Os anticoncepcionais orais, por exemplo, protegem os ovários e útero contra o câncer. E a mesma situação a gente percebe na endometriose. Quando a paciente tem endometriose e faz uso de anticoncepcionais orais, na verdade, ela tem muito menos sintomas. E a tendência da sua doença, embora a endometriose seja uma doença crônica, a tendência é desses sintomas ficarem mais a menos e às vezes nem existirem com esse tratamento. Agora, doutora, a questão dos anticoncepcionais, essa personalização desse medicamento que é de uso contínuo, o que caracteriza o medicamento ideal para cada paciente? Tem a ver com os hormônios, tem que fazer testes antes? O que a mulher deve fazer ao consultar o médico antes de começar a tomar anticoncepcionais? Todo esse tratamento hormonal, seja os anticoncepcionais, o dispositivo intrauterino ou os injetáveis, eles vão ser individualizados com cada caso. E o porquê eu falo dessa forma? Às vezes, a paciente, por exemplo, não quer engravidar por um período ali de 3 a 5 anos. Então, o dispositivo intrauterino, que é uma forma de medicação hormonal, ela é um benefício para essa paciente, porque ele vai funcionar com um efeito contraceptivo e também no tratamento da endometriose. Os anticoncepcionais orais, realmente há uma variedade muito grande desses tipos de medicamento, e a gente acaba, entre aspas, testando os medicamentos. Ou seja, às vezes a mulher faz uso de um medicamento específico, não se adequa, tem sintomas adversos que para aquela mulher não são legais, e aí a gente precisa trocar a medicação e ajustar de acordo com aquela paciente. Então não existe uma fórmula de bolo, um único tipo de medicamento que vai funcionar para qualquer paciente. Agora, para uma mulher que toma outros medicamentos, por exemplo, que é hipertensa, diabética, ou que tem algum problema constante, né, de saúde, como é que funciona essa relação entre esses outros medicamentos com o anticoncepcional? Não há uma contraindicação em associar esse tipo de tratamento. Realmente, assim como a endometriose é uma doença crônica, a gente também tem outras doenças crônicas, como hipertensão e a diabetes. Se a mulher utiliza de medicamentos para outras doenças crônicas, ela pode tranquilamente fazer o seu tratamento hormonal e não há nenhuma contraindicação. Um tratamento não vai piorar o outro. Você falou que são muitas mulheres no Brasil que têm esse problema. Como o Brasil está quando comparado com outros países, Europa, Estados Unidos, Ásia? Existe uma quantidade maior de acordo com o perfil do país, por exemplo, um país tropical, os costumes? A gente estima, na verdade, que os países ocidentais eles tenham mais endometriose, mas a gente não conseguiu definir ainda, e quando eu falo a gente, né, eu digo a medicina, não conseguiu definir ainda essa relação, assim, se é por conta de algum de histórica familiar já anterior, se aquela população em específico já tenha mais endometriose, ou se tem sido diagnosticado mais casos. Por exemplo, eu tenho pacientes do Japão que eu faço consulta online. E lá elas me referem que há uma dificuldade muito grande dos médicos identificarem a endometriose, mas por não conhecer.
Então, a divulgação dessa doença realmente ainda não é muito ampla, nem mesmo no meio médico. Agora, essa mulher que já sabe, né, que já tem um diagnóstico de endometriose ou a outra que é a eu esqueci o nome agora. Adenomiose. Qual que é a fase que ela deve seguir para um tratamento mais específico, para uma cirurgia? Como é que é essa linha que divide entre um medicamento e uma cirurgia? A gente tem nessas pacientes, tanto com a endometriose quanto a adenomiose, quando eu falo essa estimativa da população de 10% da população com essas duas doenças, na verdade foram estudos científicos que foram realizados e através mesmo até de necrópsias foram identificadas pacientes com ambas as doenças. Mas a gente sabe que a maior parte das mulheres que tenham endometriose e adenomiose, elas nem vão ter sintomas. Então, a maioria das pessoas vai passar uma vida inteira, ter ambas as doenças e não ter sintomas. Já aquelas pacientes que têm sintomas, a gente vai iniciar o tratamento, aquele que eu chamei de conservador, dieta, atividade física e medicamentos hormonais. Quando esses medicamentos, todo esse tratamento conservador funciona, a gente mantém esse tratamento conservador. Agora não está funcionando, ou seja, já temos 6 meses em que essa mulher está fazendo o tratamento conservador e mantém os sintomas, aí a gente vai indicar cirurgia para esse caso. Existem também casos de mulheres que não têm sintomas, mas a depender da localização da sua endometriose ou se ela tem infertilidade, a gente também vai fazer cirurgia, mesmo que ela não tenha dores ou outros sintomas da endometriose. Para essas mulheres que têm sintomas, quais são os principais sintomas de uma pessoa que tem endometriose? O mais comum e clássico é a dor forte no período menstrual. E eu falo dor forte diferente do desconforto menstrual. É importante a gente diferenciar esses dois tipos de dor. O desconforto é uma leve cólica que vai surgir durante o período menstrual, seja um diazinho antes, 2, 3 dias após o início da menstruação. Esse desconforto vai existir e a mulher vai ter uma vida normal, eventualmente tomar um analgésico leve e seguir a sua vida normalmente. Já a dor da endometriose é uma dor limitante, intensa, que muitas vezes essas mulheres não conseguem, já desde a adolescência, não conseguem ir à escola, faltar ao trabalho depois, em si. Há uma perda na vida social e produtiva dessa mulher por conta das dores da endometriose. Então, o sintoma mais clássico é a dor forte no período menstrual. Depois nós temos a infertilidade, a dor na relação, distensão abdominal, dor às vezes a urinar, a evacuar, dor na região lombar, enxaqueca no período menstrual. São 56 sintomas hoje associados à endometriose. Como é que funciona, doutora, a cirurgia? No caso da pessoa não tem jeito, os tratamentos não deram resultado, como funciona essa cirurgia? É uma internação longa? Ela é mais invasiva? Hoje a gente tem métodos menos invasivos, né? Que são a laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, ou a cirurgia robótica. São mínimos furinhos na região do abdômen e a gente consegue realizar essa cirurgia no que nós chamamos de minimamente invasiva, diferente daquelas cirurgias mais antigas, que eram cortes enormes na barriga. Então, com essas cirurgias, a gente, na maioria das vezes, é uma cirurgia de 2, 3 horas de duração, mas durante uma internação de somente um dia. O paciente interna no mesmo dia da cirurgia, realiza o procedimento e, na maioria das vezes, vai para casa já no dia seguinte. Existem casos que demandam mais tempo de internação? Existem, mas falando sobre uma média, esse é o mais comum. Interna, faz a sua cirurgia e no dia seguinte já está indo para casa. No caso dessas cirurgias menos invasivas, como o senhor mencionou, a laparoscopia, a recuperação da paciente é muito mais rápida, né? Ela consegue voltar às suas atividades normais em muito menos tempo. Além de uma recuperação, a gente tem menos sintomas. Então, por serem mínimos furinhos na região do abdômen, a dor causada pelo procedimento, que é inerente a qualquer procedimento cirúrgico, dizer que um procedimento cirúrgico não vai ter nenhuma dor, eu estaria mentindo. Mas a gente tem muito menos dor nas pacientes que fazem a laparoscopia ou a cirurgia robótica, que são minimamente invasivas, do que as pacientes que fazem a cirurgia aberta, que é o corte. Então, a gente tem essa recuperação muito mais facilitada. Se ela sente menos dor, ela já consegue andar no mesmo dia da cirurgia, tomar banho sozinha, fazer suas necessidades sozinha, se alimentar, enfim, há uma recuperação muito mais rápida do que as cirurgias que anteriormente a gente realizava.
Ainda tem a questão da cicatriz, né? Que para a mulher é muito importante não ficar com uma cicatriz muito grande, né? A laparoscopia são cortes muito mínimos, né? Poucos pontos. Exato. A gente tem todo esse cuidado também na questão estética. A gente está falando de uma população jovem, são mulheres jovens que prezam muito por sua saúde e também por um cuidado estético. Então a gente tenta fazer o mínimo possível. Quando eu falo desses mínimos furinhos, em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetros, pequenos furinhos e às vezes na linha do biquíni, algo bem baixo que fique bem escondido e tenha um resultado estético ótimo para as mulheres. Agora, doutor Lucas, quais foram os principais avanços nesses últimos anos? Porque eu acho que antigamente os equipamentos, obviamente a tecnologia era muito menos avançada. Quais foram os principais avanços nessa área da mulher, da saúde da mulher nos últimos anos? Eu diria que o maior avanço, ele não chegou a ser tecnológico em si, mas de conhecimento. A gente tem na endometriose, por exemplo, uma doença que já é descrita desde 1870. Então, é uma doença tão antiga, mas não se ouvia tanto falar. A história mais comum é a gente presenciar mulheres que tiveram a sua primeira menstruação ou desde a adolescência menstruações muito intensas a sua mãe, a sua avó sempre falavam: olha, é normal sentir dor durante o período menstrual. Então, à medida que a gente vem conhecendo mais sobre a endometriose, esse tema vai sendo cada vez mais divulgado, a gente vai diagnosticando mais pacientes, até a própria medicina vem estudando muito mais. Tivemos um boom de artigos científicos, de trabalhos realizados nos últimos 10 anos. Então, uma vez que a gente conhece mais sobre a doença, eu falo que esse foi o maior avanço sobre a endometriose. Claro que a gente tem um desenvolvimento de medicamentos, principalmente os analgésicos, não tanto os medicamentos hormonais, eles estão realmente mais parados no avanço. Mas a tecnologia cirúrgica, por exemplo, ela é muito maior já nos últimos 15 a 10 anos para cá. Esses exames de rotina que a mulher faz a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, eles identificam uma endometriose ou ela precisa de um exame específico? Geralmente não. Os exames mais comuns na população feminina são o preventivo, que geralmente as mulheres utilizam ou fazem, né, a partir dos 25 anos, que é quando a gente identifica se há alguma alteração no exame de colo de útero, isso identificando precocemente um câncer de colo de útero. A ultrassonografia das mamas também é um exame muito realizado pelas mulheres na população jovem, também não vai identificar algo específico para endometriose. Agora, se ela faça uma ultrassonografia transvaginal, por exemplo, que chega a ser um exame de rotina anual também, pelo menos eu recomendo para todas as mulheres fazerem. Ela pode eventualmente identificar alguma alteração, mas não é o mais comum. Realmente a gente vai conseguir identificar a endometriose a partir do surgimento de sintomas dessas pacientes. Você acha, doutor, que as mulheres estão devidamente informadas, né, de todas as classes sociais, enfim, de todos os estilos de vida, elas estão devidamente informadas sobre esses problemas? Porque às vezes a mulher sofre com muita dor, toma um remédio para a dor e não resolve o problema. Como informar melhor essas mulheres no Brasil? Um grande avanço que tivemos, e eu considero isso muito benéfico, com certa cautela, são as redes sociais. Então, a gente consegue divulgar mais o diagnóstico da endometriose, os seus sintomas, alertar toda essa população, então, através de redes sociais. Então, a própria internet em si, ela trouxe mais abertura ao diagnóstico da doença para esse público feminino. Mas ainda há uma carência muito grande dentre as próprias mulheres em conhecerem a endometriose. Eu falo que dentro da própria medicina já existe uma carência. Ah, o normal, na verdade, é uma paciente que tenha endometriose, a partir do momento que ela surge os sintomas até o diagnóstico, ela pode demorar de 6 a 8 anos. Então, ou seja, a história mais comum é ela passar por vários médicos, ninguém desconfiar de endometriose e só depois de 6 a 8 anos ela chegar ao diagnóstico. Então, se dentre a própria medicina já não há muito conhecimento sobre a endometriose, a gente ainda está devendo muito para o público feminino para que elas também conheçam a própria doença. Agora tem uma questão muito séria no Brasil que é a automedicação, né? As pessoas compram remédios para dor ou que foram indicados por outras pessoas, não por profissionais, e tomam de qualquer maneira, né? Isso é um perigo. Embora a gente tenha o alerta, enfim, de não fazer a automedicação, existem propagandas relacionadas a isso, recomendações do governo e tudo mais, mas a gente tem a abertura, né? Então é muito fácil a própria pessoa ir numa farmácia, comprar o seu analgésico,
seja ela por vontade própria ou indicado por um amigo, uma amiga, e comprar essa medicação. Então, ter esse acesso tão fácil à medicação, por um lado, é bom, porque a gente está precisando de algo mais urgente em si, mas a automedicação nunca é recomendada. Então, se você tem dores intensas, você tem que procurar o motivo para isso. Eu sempre comento e falo quase que um slogan para as minhas pacientes, e que sentir dor não é normal. Então, se você tem algo intenso que prejudica a sua atividade física, a sua qualidade de vida, isso aí a gente tem que ligar um alerta sobre principalmente a automedicação e sempre não recomendá-la. A pessoa já sabendo do seu problema e naquele período da menstruação que vem aquela dor intensa, qual é o mais indicado? Existe um medicamento indicado para esse período de crise, de dor, naqueles dias? Porque a pessoa precisa trabalhar, precisa cuidar da família e às vezes fica totalmente impedida, né? O que fazer nesse momento? No primeiro momento de crise, a gente realmente recomenda os analgésicos, e aí não há uma preferência sobre eles. Realmente há uma infinidade de analgésicos e aqueles que vão se adequar mais a cada paciente. Eventualmente, ela toma um medicamento X ou Y que já esteja acostumada. Não há um medicamento melhor. Assim, os analgésicos, anti-inflamatórios, eles são realmente remédios que podem melhorar ali no período menstrual. A gente sempre orienta também, às vezes, existem algumas atividades não medicamentosas que podem ajudar também na endometriose. Por exemplo, yoga, alongamentos, você utilizar compressas de água morna na região inferior do abdômen, onde você sinta dor, são atitudes que também podem ajudar a diminuir as dores. Doutor Lucas, existe uma relação entre a endometriose e o câncer? Uma endometriose mal cuidada, que não foi descoberta a tempo? Existe alguma relação com câncer de útero ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? São diferentes. Embora eles tenham um comportamento, eu sempre coloco isso entre aspas, um comportamento parecido, que é qual? A gente conhece muito sobre o câncer, né? E aquele, se você não tratar, e ele veio de um local, se você não tratá-lo, ele vai para outro órgão, né? O que nós chamamos de metástase. Isso não é a mesma coisa que acontece com a endometriose, mas é um comportamento parecido. Se a gente pensar que a endometriose surge no útero, das células uterinas, e vai para outros órgãos, é como se fosse uma doença espalhando, digamos assim, mas não há essa relação. Pacientes com endometriose não vão ter casos mais aumentados de câncer. Existe uma rara, e aí eu sempre coloco esse parênteses, né, uma rara associação ali com câncer de ovário, muito, muito pequena, mas a gente não pode associar as duas doenças em si, dizer que a endometriose vai causar câncer. Não. Eu prefiro falar que não, porque é algo a gente está falando de exceção, no caso do ovário lá. Doutor Lucas, a gente falou de informação, né, de passar as informações corretas para a população de uma forma geral. Como, na tua opinião, aqui a Alesp, os parlamentares e os políticos podem melhorar ainda mais essa comunicação para que ela seja mais assertiva e para que as mulheres se cuidem cada vez mais? Está em aprovação no Congresso Brasileiro, isso a nível nacional, uma lei para poder aumentar o acesso das pacientes com endometriose para que elas tenham mais acesso aos diagnósticos e aos tratamentos. Quando a gente fala numa paciente com endometriose, realmente a nível de sistema único de saúde, a gente tem um certo déficit no nível de atendimento, tanto o acesso aos atendimentos médicos, quanto ao acesso aos exames de imagem em si ou tratamentos necessários. Então, o surgimento dessas leis que possam aumentar a disponibilidade tanto de medicamentos, disponibilidade de médicos, exames para esse público com endometriose, isso vai facilitar muito a vida dessas pacientes. Lembrando que nós estamos falando de 8 milhões de brasileiras, então é um público muito grande e, estatisticamente falando, por exemplo, a nível de produtividade, tem um estudo americano que saiu recente que mostra que essas mulheres com endometriose, elas perdem 6 horas de trabalho semanais por conta das dores da doença. Então, se a gente considerar que é um público economicamente ativo, muito jovem, perder 6 horas de trabalho por conta de dor é muito tempo. Agora, na sua opinião, para essa mulher que depende única e exclusivamente do sistema do SUS para se tratar, como ela pode compensar essa falta de atendimento do SUS no seu dia a dia, com a sua alimentação, com o seu estilo de vida? A gente sempre fala ali que existem cuidados da endometriose que vão depender da comunidade médica, ou seja, de mim como médico, para poder dizer qual é o tratamento correto, medicamento, cirurgia, mas existem dois passos nesse tratamento que dependem das pacientes.
E essa dependência da paciente não precisa de muita coisa, que são atividade física e alimentação. Então, quando eu falo de atividade física, eu não estou dizendo que precisa fazer atividade física das mais luxuosas em academia, super caras, não. Uma caminhada simples consegue resolver e, às vezes, ajudar os sintomas dessa paciente. Então, fazer caminhadas leves, conseguir 10 minutos, ótimo, e vai progredindo com o tempo. Não precisa fazer algo extenuante. E a alimentação é o segundo ponto. Então, cuidado com a alimentação, diminuir o tipo de alimento que a gente chama de ultraprocessado. São aqueles que a gente pega pronto no supermercado e já consome. Então, se você conseguir diminuir os alimentos processados, diminuir o consumo de alimentos com farinha branca, eventualmente trocar por farinha integral e grãos integrais, diminuir, por exemplo, carne vermelha, limitar esse acesso a 2 vezes por semana de carne vermelha. Então, se a gente conseguir diminuir esse tipo de alimentação e ter uma alimentação mais saudável, eu chamo comida de verdade, né? Aquela que a gente faz em casa mesmo, verduras, legumes, frutas. Então, se a gente conseguir ter esse tipo de alimentação, já é um passo muito grande no tratamento da endometriose. Agora, por outro lado, existem também os exercícios extremos, né? Como eu sempre destaco o CrossFit, que para a mulher eu acho que é extremamente agressivo. Quais exercícios e quais atividades que as pessoas, essas mulheres, não devem fazer? Não é que exista uma restrição extrema assim. A gente sabe através. Já tem estudos científicos comprovados, por exemplo, como eu comentei, que a yoga é um tipo de atividade física em si que diminui muito as dores da endometriose. É um tipo de atividade já comprovada. Agora, a gente sabe que as atividades extenuantes, seja corrida de maratona, o próprio CrossFit, atividades em excesso, elas podem causar mais dores. Eu não estou dizendo que vai causar. Cada mulher, de repente, ela vai ter os seus sintomas ali decorrentes da sua atividade física ou não. Tenho pacientes que fazem CrossFit e ficam ótimos. Mas a gente sabe que a maioria, isso sempre as recomendações que a gente tem que dar é em relação a uma média, né? Então, a maioria das pessoas pode ter os seus sintomas mais agravados quando o exercício extenuante ali. Doutor Lucas, quais dicas você gostaria de dar para as mulheres que estão nos assistindo agora na TV Alesp, que estão conhecendo o seu trabalho e que têm dúvidas se têm ou não endometriose, como proceder? Então, o primeiro passo é reconhecer a doença, né? Então, uma vez que você está com uma suspeita de endometriose, e aí citando rápido, dor forte no período menstrual, dor na relação, infertilidade, dor na região lombar, distensão abdominal, esses sintomas mais clássicos. Então, pensou-se em endometriose, realmente é procurar um médico especialista na doença, realizar a sua investigação e, posteriormente, o tratamento. Então, reconhecer a doença é o primeiro passo. E até indicar para outras pessoas. Então, sempre a mulher vai ter aquela amiga, aquela irmã, prima, que vão ter algum tipo desses sintomas. Então, indicar o tratamento para essas pessoas e divulgar a informação. Como eu falei, embora a endometriose seja uma doença muito antiga, a gente ainda não tem muita divulgação sobre essa doença. Então, aumentar o máximo possível de divulgação sobre os sintomas e tratamentos da endometriose é o primeiro e grande passo no combate a essa doença. A comunicação é fundamental nesse caso e aquilo que o senhor mencionou agora, né? Atividade física, a melhor alimentação, o melhor estilo de vida e menos estresse. Sem dúvida, a gente também sabe que, embora seja difícil, principalmente não só nas grandes capitais, né? Eu sou do Rio em si, então não só nas grandes capitais, mas evitar o estresse também é um dos pontos no tratamento da endometriose. Regular sono também, então se você tem dificuldades com o sono, também pode piorar os seus sintomas. Então, realmente, ter uma melhor qualidade de vida, tentar regular os seus hábitos, é um dos pontos fundamentais no tratamento da endometriose. Doutor Lucas, eu quero agradecer a sua presença aqui, mesmo que virtualmente, diretamente do Rio de Janeiro, para esclarecer para a gente todas essas dúvidas. Obrigado pela tua participação aqui no Alesp Cidadania. Viu? Eu que agradeço e estou à disposição para poder a gente aumentar o conhecimento sobre a endometriose. Obrigado, eu que agradeço. A gente conversou com o Dr. Lucas Simões, médico cirurgião especialista em endometriose. O Alesp Cidadania fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá.